tudo bem? Tudo bem? Sexto ano, como estão vocês? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazer a correção da atividade de história, hein? Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção. Espera aí, deixa eu encontrar ela, olha ela aqui. Vamos lá. Pré-história, tá? Tivemos aí a nossa aula sobre as explicações da origem aí do desenvolvimento humano, né? E as questões que eu coloquei para vocês, a primeira delas, ela diz respeito aí aos períodos da história. Cuidado para não se confundir com os períodos da pré-história, os períodos da história, tá? Então aqui eu vou ter, olha, pré-história, que é tudo que aconteceu antes do aparecimento, do surgimento da escrita, certo? É a pré-história. Aqui vem a antiguidade, que é quando o homem ele de fato passa a escrever, a registrar todos os seus acontecimentos e tal. A terceira etapa, nós vamos ter a Idade Média, certo? Idade Moderna e, por último, aí a Idade Contemporânea. Então, essa questão estava correspondente aos períodos da história. Pré-história, Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Parabéns aí para quem acertou. Vamos seguir a segunda questão, tá? Em qual período da história surgiram os seres humanos? Essa questão ela foi facinha, né? A resposta aí seria o quê? A pré-história, tá certo? É correspondente aí ao período da história que antecede a invenção da escrita. Lembra o que eu disse a vocês na atividade anterior? É justamente isso. Então, a pré-história ela vai buscar relatar desde o surgimento aí, né, do homem, tá? Então ele vai tentar explicar desde quando o homem ele surge lá nos seus primórdios com os hominídeos, né, com os australopitecos, beleza? Então a pré-história seria aí a resposta correta. Em qual período da história estamos vivendo? Professor, estamos em que século mesmo? Século XXI. Se só temos aí 5 eras, pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, consequentemente, a era que nós estamos vivendo, o período da história que estamos vivendo é o que? Idade Contemporânea, tá certo? É a atualidade, são os acontecimentos que vêm aí surgindo desde lá a Revolução Francesa de 1889 até hoje, até 2020. Então, tudo isso aí corresponde à idade contemporânea, tá certo? Vamos aí à quarta questão. Relate como viviam aí os primeiros hominídeos, comportamento, alimento, se viviam em grupos ou não, essas coisas. Então vamos lá. Como era aí o comportamento dos primeiros hominídeos? Eles eram pessoas que viviam, que se comportavam aí como os outros animais, certo? Forma de andar ainda era muito quadrúpede, as mãos eram muito grandes, tá certo? Devido aí à necessidade grandes e elas tinha essa parte aqui muito grossa, elas se assemelhavam muito com os pés e tal. Então, assim, essa é uma das características do comportamento. Uma outra característica do comportamento é que eles não desenvolviam fala, a fala não surge aí, certo? A fala só vem surgir finalzinho do Neolítico, por ali, já começa a surgir fala, mas até então não há fala, não há um diálogo, eles se comunicavam apenas através de sons, certo? Então, assim, não tinham modos, não tinham roupas, não tinham preocupação em se agasalhar. A preocupação de se agasalhar já surge com o Homo habilis. Então, os primeiros hominídeos, eles não se preocupavam aí em se agasalhar. Professora, eles se preocupavam em quando morria uma pessoa, quando não era devorado uma pessoa e essa pessoa morria, né, os primeiros hominídeos, o que é que eles faziam? Eles faziam enterro, colocavam num caixão e tal, que é comum hoje? Não. Qual é o natural dos animais? Quando outro animal morre, o animal morto fica lá e o que está vivo, né, saudável, vai fazer o quê?
caminhar, vai embora dali, vai para outro lugar. Era assim que eles faziam, eles abandonavam os corpos das pessoas que estavam mortas. Tá? Não se havia aí um cuidado com o corpo, não se havia ainda uma intenção de religiosidade nos primórdios, certo? Então eles não tinham essa questão de cuidado com a morte, essa questão da religião, de um ser supremo, ainda no início. Depois que começa a surgir aí um pouquinho mais de aglomeração, eles já começam a pensar em fenômenos da natureza como os seres superiores, eles já começam a acreditar aí em coisas sobrenaturais, eles já passam a ter um cuidado com o morto, né? Que a gente chama esse cuidado de carinho e tal. Então ele já passa a ter tudo isso, beleza? Então o comportamento dele era esse. E o alimento, o que era? Bom, eles se alimentavam de frutos, de cocos, certo? E eles se alimentavam essencialmente aí de restos de animais mortos, animais grandes, carnívoros e tal, matavam aí, né? Se alimentavam o suficiente, quando já estavam satisfeitos, faziam o quê? Deixavam o resto da comida. Tanto é que eles eram chamados, conhecidos como comedores de carniça, os primeiros hominídeos, porque às vezes quando eles iam comer o restinho da carne e tal, já tinha entrado em decomposição, certo? Então isso acontecia muito, beleza? Em relação à forma deles se alimentar. Viviam em grupos, no início de 3, 4, 2 pessoas, tá? Depois eles começaram aí a se aglomerar, a juntar, porque começou a perceber que quantidade significava poder, tá certo? Começou a perceber, a observar isso na natureza. Aqueles grupos que tinham maior número de integrantes, eles sobreviviam mais. Então eles passaram aí a viver um pouco mais juntos, tá? A formar pequenas comunidades. Quinta questão. Quais os períodos da pré-história? Agora sim, né? Vem a questão. Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico ou Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais. Essa daí é a divisão da pré-história. Cuidado para não se confundir aí com períodos da história. Questão de número 6. Fale aí as principais características do primeiro e mais longo período da pré-história. Professora, o primeiro porque surgiu antes da história e vai ser o mais longo? Exatamente, vai ser o mais longo. Por que vai ser aí o mais longo? Porque não se tem registro, né? As coisas eram muito difíceis de serem registradas, os arqueólogos têm muita dificuldade de tentar juntar o quebra-cabeça para dizer o que de fato aconteceu. Então, assim, fica difícil, vai ser aí o mais longo. A gente tem coisas mais recentes, né, mais próximas, depois do aparecimento da escrita e tal, e do surgimento de várias técnicas, mas antes disso, não, beleza? Então, aí ele vai ser classificado como o mais longo da história. Durante o período paleolítico era comum então o uso de ferramentas, exatamente, tá? Cajados feitos de madeira, lanças feitas com pedras e madeiras, machados feitos da mesma forma, tá certo? Facas, arpões, arcos, flechas também, né? Então assim, claro que tudo muito rústico, não muito semelhante do que a gente vê hoje, beleza? Mas aí era uma forma que eles tinham, né? E todas essas produções já foi feita aí pelo Homo habilis. Era uma forma que eles tinham aí de começar a produzir ferramentas, já que o homem ele não era dotado de garras, né? Ele não tinha presas enormes, ele não era ágil, então ele era um animal facilmente, que poderia ser facilmente aí virar uma presa, beleza? Então ele tinha que se munir de coisas que facilitasse a vida dele, que fizesse com que ele sobrevivesse cada vez mais, dentre outros animais aí tão ferozes, beleza? No Paleolítico, a espécie humana era dividida em 3. Tá?
Australopithecus, que vão ser aí os primeiros, os menores e tal. O Homo habilis, que é esse Homo que vai produzir as ferramentas, já vai ser um Homo que vai se preocupar com suas vestes e tal. E o Homo erecto, porque até mesmo o Homo habilis, em algumas necessidades, tipo correr, fugir de certos animais, eles ainda andavam meio que quadrúpede e tal. Mas o erecto, o bípede mesmo, né, só vai ser o erecto, tá? Que ele vai ter a postura completamente erecta, ele vai usar as mãos para pegar as coisas, tá? A questão do polegar vai diferenciar bastante, porque o polegar é o que faz com que possamos pegar todas as coisas e levar à boca, ou fazer e produzir o que quisermos, e isso vai ser muito importante para o Homo habilis e os homos posteriores, tá? Uma outra característica muito peculiar dessa época vai ser aí as pinturas rupestres. Que seriam pinturas rupestres, professora? Seriam formas aí encontradas em paredes de cavernas, tá? Essas pinturas eram feitas aí por homens primitivos que ainda não falavam, certo? Mas eles já tentavam se comunicar. Porque assim, da mesma forma que um homo, que um grupo, por exemplo, de pessoas do Paleolítico se refugiaram em determinada caverna, ele não vai passar a vida toda naquela caverna. Ele vai ser nômade. Como nômade, ele vai sair dali e vai procurar outro lugar para se alimentar e tal. Então, outros grupos acabam surgindo, aparecendo naquela mesma caverna. E eles irão perceber que tiveram outras espécies semelhantes a dele, que esteve ali, que passou por determinadas situações. Essa aí é a grande importância das pinturas rupestres. Era tipo uma mensagem que eles deixavam para outros grupos, para outras gerações, né? Para alguém um dia ver e tentar entender o que estava escrito ali, tá certo? Então era a forma deles se expressar. Uma outra característica, tá, senhores, vai ser que eles eram aí caçadores e coletores. Ele não plantava, ele não colhia, ele não produzia, ele não. Ele apenas caçava e ele colhia. Se era tempo de manga, ele ia comer manga. Se fosse tempo de caju, ele ia comer caju. Se não fosse tempo de nenhum dos dois, ele tinha que procurar outra coisa para comer, tá certo? Era basicamente isso. Então ele esperava o tempo da natureza para poder se alimentar. Isso aí é chamado de coletores. E eram caçadores porque eles caçavam outros animais para poder se alimentar também, tá certo? Como eu tinha dito a vocês, esses grupos eles eram nômades. E o que é ser nômade, tá? São povos que saem aí de um lugar para o outro. Não tem uma moradia fixa, tá certo? Ele não tem uma moradia fixa. Eu até brinquei com vocês na aula passada que eu disse que se eles quisessem aí pedir uma pizza, não tinha como, porque eles não têm aí um endereço, uma residência, algo fixo, beleza? Então, o nômade ele não é fixo, ele não tem uma residência, não tem um endereço. Ele está em todos os lugares. Teve comida, ele está ali. Se a comida acabou, ele vai para um outro lugar procurar novamente comida. E assim sucessivamente. Foi dessa forma que eles saíram aí caminhando da África, né? Passou lá para a Europa, da Europa para a Ásia, da Ásia para o continente americano. Vê só, e tudo isso caminhando, tá certo, senhores? E a grande revolução do período vai ser aí o aparecimento, o surgimento do fogo. Então essas são as características gerais e principais desse período. Espero que vocês tenham anotado tudo direitinho aí. Em uma outra questão, eu pergunto a vocês, na verdade eu peço para que vocês diferenciem nomadismo de sedentarismo, tá? Nomadismo, como eu já tinha dito, são pessoas que não têm um destino fixo. Por exemplo, esses povos aqui do deserto. Vejam, as casas deles estão aqui, ó, em cima desses camelos. Quando dá para ele ficar aí, ótimo, beleza, ele tá ali. Quando não dá, ele vai fazer o quê? Arrumar suas coisas e sair para outra direção. Eram assim que eram os povos do Paleolítico nesse período, tá certo? No período da pré-história.
Já o sedentarismo vai ser o contrário de nomadismo. Se o sedentarismo não tem uma residência fixa, o sedentarismo não é igual esse camaradinho aqui não, hein? Assistindo pipoca, sedentário, que com certeza pediu para alguém fazer a pipoca e trazer para ele. Esse é o sedentário. Hoje nós somos sedentários em relação à qualidade de vida. A gente não quer se levantar para nada, só faz: mãe, me dá água. Mãe, bota minha comida. Mãe, pega aquele biscoito lá no armário para mim. Mãe, tu tá do lado do controle remoto. Tu vai fazer o que com a tua mãe? Mãe, me dá aqui o controle remoto. Isso é sedentarismo, certo? Para os dias atuais. Mas para a realidade daquela época, o termo sedentarismo em história significa residência fixa, tá? Então, eles agora não precisam se mudar. Eles antes se mudavam quando eles eram nômades, porque eles iam em busca de quê? De alimento. Só que quando eles passam a ser sedentários, o alimento fica perto deles. Então, eles não têm mais a necessidade de substituir os lugares por falta ou não de alimentação, tá certo? Então, essa é a grande diferença entre nomadismo e sedentarismo, tá? E tratem de se levantar vocês mesmos para ir pegar as coisas, para estar pedindo as mães de vocês. Sei não, viu? Pede. 8ª questão. Quais as espécies de Homo que surgiram durante o período do Paleolítico? Como eu já disse aos senhores, o Australopithecus, o habilis e o Homo erectus, tá? Aqui estão eles, ó. Australopithecus, o Homo habilis ou Homo habilidoso, né? E o Homo erectus vai ser esse aqui. Esse aqui já vai ser o Homo sapiens sapiens, certo? Essas aí são as classificações. Agora chegamos ao período do Neolítico, que significa a mesma coisa que o quê? Idade da pedra polida, beleza? Então vamos lá. Nesse período ocorreu o que chamamos de Revolução Neolítica, porque não é assim: eu tô no Paleolítico, amanhã acordou no Neolítico. Então, se ontem foi idade da pedra lascada, hoje então é a idade da pedra polida. Não é bem assim. Houve um período de transição, tá certo? Esse período de transição é chamado aí de Revolução Neolítica, porque ele começou a perceber, lembram que eu disse a vocês, que ele começou a comer e jogar as sementes, e começou a perceber que as sementes começaram a nascer. A partir dali começou a surgir uma agricultura. Ele fez agricultura, ele não pensou que iria fazer agricultura, mas ele fez, certo? Então, a partir dessa observação, ele começou a perceber: poxa, eu não preciso mais ir me deslocar, né, para encontrar minha comida. Eu agora posso plantar. Se eu posso plantar, eu tenho que ter o quê? Um abrigo. E esse abrigo seria o quê? As casas. Daí começam a surgir as primeiras tribos, as primeiras vilas, para depois dar origem aí às cidades. Foi assim que surgiu, tá? Ele não fez de propósito. Ele pega a semente, joga e espera nascer. Não, ele não fez de propósito. Ele faz as coisas meio que sem querer. E meio que sem querer a coisa vai surgindo e ele observa e começa a botar, a cachola para funcionar e acaba transformando tudo aquilo ali ao seu próprio favor, em seu próprio benefício, tá? E o que foi que ele fez? Ele começou a perceber que alguns animais eles eram mais dóceis, mais fáceis de serem capturados. Consequentemente, eram animais que poderiam ali estar presos e se fossem alimentados, não teriam problema nenhum, eles permaneceriam ali. Daí começa a surgir a ideia de pecuária, que seria a criação desses animais, beleza? Aí o que ele percebe? Poxa, eu tenho que construir uma casa. Aí eu tenho que plantar para poder comer. Aí agora eu tenho que caçar alguns animais que sejam mais dóceis, como o porco do mato, por exemplo, né? Que depois vem dar origem aí o porquinho que a gente conhece. Mas beleza. Só que eu preciso de quê? Água. Água é fonte de vida, não é? Ótimo, excelente. Então ele começa a construir as suas casas próximas ao quê? Aos rios. Se eu estou construindo minha casa perto do rio e eu preciso me deslocar de um lugar para o outro, eles precisavam construir o quê?
canoas e jangadas. Então o homem do Neolítico, o homem da pedra polida, ele já começa a construir as primeiras embarcações feitas aí de madeira, trançando capim, tá? Prendendo uma madeira na outra e trançando e tal. Então, a partir daí, ele faz com que ele possa se locomover mais rápido, ele possa pescar de maneira, né, em outros lugares e tal. Então, isso vai ser uma revolução de fato para eles, tá? É uma outra coisa que ele começa a perceber. O ano ele vai ser muito longo e então tem períodos de estiagem, tem períodos que é chuvoso, tem áreas que são congeladas. Então ele começou a perceber que ele precisava armazenar os alimentos. Por quê? Porque nem sempre a colheita ela vai estar boa. Então, armazenando o alimento, ele vai ter alimento aí para os dias difíceis, os dias chuvosos, ou de muito sol, ou com alguma intempérie aí climática, tá certo? As suas casas já eram de madeiras, né? Tijolos muito rudimentares, coisas de barro e tal, pedra, tá? A domesticação dos animais vem aqui, ó, na questão da pecuária. E o sedentarismo, que é a construção de suas casas, beleza? Surgem aí as primeiras propriedades privadas, porque os grupos vão começar a se isolar. Esse aqui é o grupo A e esse aqui é o grupo B. Mas eles meio que não se entendem entre eles. Aí o que é que eles fazem? Dividem, passam um tracinho. Esse é o meu canto, esse aqui é o teu canto. Tá? A partir dessa ideia começa a surgir o que? A ideia da propriedade privada. Um não pode passar para o espaço do outro. Essa é a grande ideia, vê? A partir daí já começa a surgir essa ideia. A ideia da propriedade privada do meu, tá certo? E não do nosso. Aparecimento das desigualdades sociais, porque quando os homens começam a se juntar, muitas pessoas em um único lugar, eles naturalmente necessitam de um líder. Tá? E esse líder geralmente já é uma pessoa religiosa. Aqui eles já vão ter um cuidado maior com os mortos. Aqui ele vai ter um cuidado em levar oferendas ao líder, querendo agradar, para que o líder, que é uma pessoa assim, na visão deles, mais inteligente do que eles. E essa inteligência não foi dada à toa, foi dada aí por um ser que é muito maior, um ser supremo e tal. Hoje a gente entende esse ser por Deus. Naquela época eles não entendiam, mas já tinham aí essa ideia, tá certo? As primeiras cidades também vão surgir, né? Como eu já havia dito a vocês, às margens dos rios, beleza? Vamos então à 10ª questão, tá? De que forma eles descobriram fogo? Da mesma forma que eles descobriram a agricultura, de maneira acidental. Porque eles batiam muito uma pedra na outra, para que a pedra, no Paleolítico, a pedra lascada, ela se quebrasse e a partir daí ela ficasse mais cortante. E não tem algumas pedras que quando a gente passa assim na mão, ela corta a nossa mão? Pronto, era mais ou menos isso. Essas pedras cortantes eram as facas daquele período, certo? E uma dessas experiências, ao friccionar uma pedra em outra pedra, o que aconteceu? Faísca, tá? A partir daí ele começou a perceber que era possível ter o fogo, mas até então ele não sabia controlar. Ele só vai controlar o fogo propriamente dito já no período neolítico, certo? Então, até então ele não sabia controlar. O fogo pegava, mas se chovesse ou se caísse qualquer pinguinho de água, apagava-se o fogo. Ele ainda não sabia controlar, mas ele já tinha descoberto o fogo e isso vai ser extremamente importante para ele. Por quê? Porque isso faz com que ele suba ao topo da cadeia alimentar. Porque agora ele tem uma arma que todos os outros seres têm medo. Tá certo? Então, de que forma eles descobriram fogo? De maneira acidental, tá certo? Friccionando aí uma pedra em outra, saiu a faísca e tal, tá? Qual a importância dele para os primeiros seres humanos? Eles vão começar a sobreviver em maior quantidade. Primeiro porque eles vão matar alguns animais, porque todos os animais têm medo de fogo. Então, eles vão começar a matar esses animais, vão começar a armazenar. Vejam aqui o mamute. O mamute é um animal gigante, então ele
não tinha possibilidade anteriormente de matar um animal como esse, a partir de agora ele tem, tá certo? Então, a partir da descoberta do fogo, o homem ele começa a sobreviver mais e começa aí a construir tudo que o Neolítico nos apresentou na questão anterior, tá? Durante o período paleolítico, explique como eram as ferramentas. Olha aqui, as ferramentas eram feitas de madeira, de capim, tá certo? De pedra, estão vendo? De ossos, de chifres de animais, eram feitas dessa forma, beleza? As moradias, como eram aí as moradias? As moradias, elas eram, no período paleolítico, cavernas. Alguns se refugiavam em árvores e tal, então as moradias naquela época eram cavernas, que não eram moradias fixas não, tá? Porque eles eram nômades, então eles só passavam um tempinho aí nessa caverna. Quando a alimentação acabasse, ele ia para quê? Procurar uma outra caverna. Professor, e por que eles procuravam caverna? Para se abrigar da chuva, para se proteger do frio, para se proteger de outros animais. Então, tudo isso aí era benéfico para eles, tá? Como era a busca por alimentos? Lá quando eu expliquei que eles eram caçadores e coletores, eles iam o quê? Caçar os animais na floresta, ali perto da região que eles estavam, e eles iam coletar os alimentos, cocos e frutas e tal, tá certo? Então, basicamente, era isso, beleza? Olha aqui eles caçando o mamute, vejam quantos, com a pedra na mão, com a lança, tentando matar, e muitas vezes não conseguia, tá? Fica a dica, eles só conseguem, de fato, matar grandes animais quando eles dominam o fogo, tá certo, senhores? Explique como o homem do Neolítico era diferente do homem do Paleolítico, em tudo. O homem do Neolítico, ele era sedentário, tinha uma residência fixa. O Paleolítico era nômade. O homem do Neolítico, ele praticava agricultura, ele plantava, ele criava, certo? O homem do Paleolítico não, ele caçava, ele ia coletar. O homem do Neolítico, ele começa a construir as suas roupas, as suas casas. O homem do Paleolítico não. O homem do Neolítico, ele começa a ter uma ideia de liderança, a ideia de propriedade privada, e o homem do Paleolítico não. Então, eles são completamente diferentes aí em suas características, tá certo, senhores? Com isso, eu concluo aqui a nossa correção. Espero que todos vocês tenham acertado, tenham tirado de letra essas questões, porque esse assunto é um assunto bem legal e ele está sendo aí revisado de uma maneira bem mais detalhada, tá certo? Após aí essa correção, próxima aula a gente já vem com um novo assunto. Então, vocês fiquem aí ligadinhos. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!